Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, a partir de Bauru para as cidades aqui de região, no centro paulista, o centro do estado de São Paulo, e também pelas emissoras da rede legislativa no sinal aberto e fechado. Hoje o Espaço Aberto vai conversar com a tecnologia do outro lado do mundo. O Fred Breslau, que estudou, radicou, tem a família aqui do Jardim Europa de Bauru, hoje tem o prazer de conversar conosco e nós de recebê-lo lá de Munique, na Alemanha, capital que envolve a grande potência alemã, para quem não conhece. Eric, muito obrigado por ter conversado conosco do seu trabalho, você que faz criação de design, está para contar para a gente o que é esse mundo da publicidade que você iniciou aqui através do Pão Criação e agora está em outro patamar. Cara, legal, obrigado. Sim, eu tô já na Alemanha há 8 anos, mas pô, fui crescido, criado, estudado, escolado em Bauru e eu tenho pô, muita saudade, muita saudade de casa. Mas hoje eu estou aqui já há esses 8 anos, trabalhando com diversas agências e atualmente eu faço parte de um grupo internacional com sede no Japão chamado Dentsu, que tem sido uma experiência bem legal, tem tido colegas incríveis e a gente tem tido a possibilidade de criar experiências que levam o futuro da publicidade para um outro caminho, É que uma tem um pouco a agência de ver com esse publicidade trabalho. japonesa. Era uma agência de publicidade japonesa, só que no sentido mais moderno da publicidade que a gente pode imaginar. Nós trabalhamos com desenvolvimento principalmente de plataformas para websites. Toda vez que você usa uma tecnologia que está te oferecendo melhores produtos através, por exemplo, do seu Instagram e está conectando essas informações, são tecnologias que a gente desenvolve aqui também. Mas a minha parte é a parte mais criativa, não tanto de sistemas, mas a agência é capaz de englobar tudo, de produção de vídeo, produção de conteúdo, tudo que você pode imaginar, esses caras fazem. E a equipe fica na Alemanha, tem gente no Japão também, porque hoje a tecnologia permite que a gente fale aqui, né, a essa Claro. distância e também trabalhe a essa distância. Olha que esquisito, né? Porque eu, vindo de Bauru, moro na Alemanha, tenho uma equipe que eu trabalho muito, muito, muito próximo, nenhum deles está a menos de 1.000 quilômetros de mim. Eu tenho gente que está na Suíça, eu tenho gente que está na Sérvia, eu tenho gente que está na Filipinas, eu tenho gente que está em Portugal, tenho muitos colegas portugueses. Acho que a gente conseguiu se encontrar fisicamente uma vez, todo mundo. Mas nesse um ano e meio, nós conversamos virtualmente o tempo todo. Funciona, cara. Como é que você foi parar aí? Porque os curiosos, antes de falar do projeto, vai perguntar. Você podia ter ido para um monte de lugar, porque Munique e Alemanha. Claro. Bom, a Alemanha acabou sendo uma escolha meio óbvia por conta da minha herança de família. Os meus avós, eles eram de Frankfurt, mas eles viveram uma época meio complicada na Alemanha, porque eles eram judeus. Sim. E durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram, obviamente, forçados a fugir por conta de todas as atrocidades que aconteceram na guerra e se mudaram, escolheram o Brasil como casa. E por conta disso, a nossa família acabou recebendo de volta a cidadania que tinha sido tirada como uma puta, uma injustiça. Mas, enfim, a história anda. E era uma oportunidade de falar assim, pô, cara, eu vou tentar, se eu vou tentar alguma coisa diferente, por que não lá? Onde eu e minha família podemos viver e foi na loucura. Montamos no avião, vamos ver o que vai acontecer. Tá. E está aqui na área de direção de criação da Dentsu, publicidade japonesa, conversando com o mundo em várias linguagens, né? O que é o projeto que vai te levar, daqui a pouco a gente chegar lá, em Nova York, agora no começo de maio? Cara, é difícil de sintetizar, mas o que a gente está desenvolvendo, nós estamos utilizando alguns dispositivos que fazem uma leitura. Vamos imaginar o seguinte: talvez todo mundo já tenha tido a experiência de ver ou saber como que funciona quando você vai num neurologista. O neurologista coloca aqueles plugzinhos na sua cabeça, passa aquele gelzinho gelado, meio incômodo, te liga numa máquina e consegue ler aquelas ondas cerebrais daquilo que você está fazendo, a atividade cerebral que está acontecendo. Nós estamos usando a mesma tecnologia, de uma maneira um pouco mais portátil, para que a gente use para isso uma coisa que não é clínica, mas sim para conectar pessoas a computadores. Como que a gente pode fazer com que os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções possam controlar alguma coisa que está acontecendo no computador? E é exatamente isso que a gente fez. Nesse projeto, que se chama Devenir,
nós criamos um mundo virtual, um ambiente 3D, que você se senta à frente de uma tela, coloca esse dispositivo e a hora que você pensa no que você quer que aconteça, as coisas acontecem na tela. Então a gente está fazendo uma transmissão assim imediata. Não tem teclado, não tem mouse, não tem controle de videogame. É você, seu pensamento e um computador onde as coisas acontecem. Ele É consegue abstrato, eu fazer a sei. leitura das ondas cerebrais em relação ao que você está pensando. Exatamente, exatamente. E com isso, você consegue movimentar objetos na tela, fazer coisas crescerem, coisas estourarem. É, no caso dessa experiência que a gente fez, é uma experiência que sai é um mundo vazio, e conforme você vai pensando, você vai interagindo, árvores vão crescendo, passarinhos vão saindo, a atmosfera, a luz do sol muda. Você vai realmente ter a experiência de criar um mundo com a sua imaginação. Ô Fred, quando você está falando aí, eu fui lembrando, né? A memória vai funcionando ao mesmo tempo, imediata aqui, do Hartung, em relação à questão do poder da mente através das questões eletrosensoriais magnéticas, lógico, os neurônios, os controles motores via cerebral, com o uso clínico disso. Nós estamos falando do uso clínico disso bastante desenvolvido para o mundo virtual ou do mundo digital. Exato, exato. De certa forma, a gente não está reinventando a roda. Essa tecnologia, como você falou, tem décadas, há décadas a existência de saber que a gente consegue fazer essa leitura. A diferença, o truque que a gente está usando aqui é aplicar isso para uma coisa completamente diferente, que abre possibilidades para explorar outras utilizações. Por exemplo, aqui é numa questão de entretenimento, assim por dizer. Mas a gente pode usar isso para permitir que pessoas que tenham menos mobilidade ou tenham algum tipo de deficiência consigam ter acesso a tecnologias que as pessoas que hoje elas não têm. Imagina que a gente consiga fazer uma pessoa que seja paraplégica, consiga pensar e movimentar coisas numa tela. Você dá uma independência, você dá uma liberdade de experimentar um mundo que está aí que hoje elas não têm acesso. Então, o potencial dessa tecnologia é enorme. Tá, se você tem um sensor que lê as ondas cerebrais, você está falando isso da conexão por videogame, por exemplo. Exatamente. Toda a tecnologia desse projeto que nós desenvolvemos, o Devenir, ele é uma tecnologia que usa a mesma tecnologia que está por trás dos grandes títulos de videogame que estão aí na praça. Então, se alguém tem familiaridade com Fortnite, por exemplo, é a mesma tecnologia por trás de Fortnite, que é um jogo gigante. Ou seja, os mesmos recursos, as mesmas tecnologias, nós estamos criando videogames, mas que você não joga com joystick, você joga com a sua imaginação. Agora você estava falando de um projeto que a gente estava conversando aqui antes de gravar, que a gente vê a telenovela, né, a radionovela, se a gente pensar em tecnologia digital e controle ou monitoramento para transferência de informação do pensamento, a falar de, exagerar aqui, dramaturgia para personagens digitais. Exato, exato. É bom, todo mundo recentemente, desde do Covid, tem vivido mais através de videochamadas, etc e tal, ou jogado mais videogame. Mas é muito pobre, né? É muito limitado aquilo que a gente pode fazer com a tela. Você tem que pensar naquilo que você quer dizer, e você tem que digitar aquilo que você quer fazer. Muito se perde. Se a gente conseguir adicionar, injetar um pouco mais dessa expressão humana, um pouco mais desse sentimento né, dentro das ferramentas digitais, acho que a gente faz um mundo virtual mais rico, onde se torna mais humano. Tá. Vocês escolheram a expressão em francês aí, devenir, se tornar ou tornar-se, alguma coisa próxima disso? Tem um mercado mais específico que tem uma familiaridade com a língua para a escolha desse nome? Sim, como o nosso time, eu tô baseado na Alemanha, mas os nossos clientes e a sede da agência aqui na Europa tá na Suíça, tá em Zurique. E eu acho que foi a língua franca, assim, na verdade, por assim dizer, que seria comum a nós na região. Eu não falo francês, então não me pergunta nada em francês, Tá. mas para a maioria do nosso público era algo que fazia sentido. Entendi, a É, unificação de linhas aí. Para é, citar, Zurich, vocês apresentaram ele no Festival de Comunicação Digital do ano passado. exatamente. É o maior festival digital de comunicação digital da Suíça. E agora a gente está repetindo isso numa escala maior, semana que vem em Hamburgo, Na Alemanha. onde tem esse festival chamado OMR.
que é o maior festival de business digital, de tecnologia digital que acontece na Europa todo ano. Fiz ontem em Frankfurt, já fizemos 2 vezes na Suíça. Uma semana depois, nós estamos indo a Milão para fazer a instalação também desse projeto em Milão. E recentemente, porque na verdade ontem ou hoje, nós recebemos o convite para poder levar e instalar isso no Festival Internacional de Publicidade de Cannes, na França. Então, assim, tá essa coisa meio roadshow, né? Levando para a estrada e fazendo o que eu não consegui fazer como músico, eu estou fazendo agora com isso aí, fazendo turnê com esse treco. Entendi. Você toca também? Eu toco baixo, sempre cantei, sempre fui da noite de Bauru, assim, da parte de rock and roll, porradaria, Legal. mas sempre fui, desde os meus 14, 15 anos, sempre fui da música. Tá. Eu posso pensar nesse dispositivo, enfim, ou nesse aparato todo, em falar no pensamento. A gente fala muito da inteligência artificial, a gente comentava sobre isso aqui, né? De um Aham. certo modo, com críticas escravizando o poder da criação humana. Aqui a gente está falando num outro caminho inverso, né? Que é exatamente potencializar a criação de mundos imaginários, né? Já pensou com a mente? Exatamente. Eu acho que a inteligência artificial, a gente sempre tem que analisar ela com um pouco de crítica. Ela não é, eu acho que ela é fantástica, ela é maravilhosa. Cada dia meu queixo cai mais para baixo ainda das coisas que eu vejo que acontecem. Mas não é esse substituto para a imaginação humana. Ela não é capaz de imaginar coisas por nós. Ela é só uma máquina, ela é um papagaio super, super tecnológico que repete o que já foi feito. Então, assim, ter essa capacidade de improvisar e de imaginar novas coisas, essa é uma capacidade inerente humana que nunca vai acabar. Se isso aqui puder colaborar de certa forma e a gente puder colocar mais tecnologia de inteligência artificial nesse processo, eu acho que as nossas ferramentas vão se tornar muito mais interessantes, muito mais poderosas, e a gente vai poder fazer coisas que a gente nunca imaginou antes. Essa é a nossa pequena contribuição para essa história, espero. Agora, se você está falando da criação de mundos de dramaturgia, de personagens digitais, de cenários por etapas, né, por níveis, aproveitar a sua formação aí. Seria inevitável não perguntar para você do mundo da música, que é sensorial, completamente cerebral, né? Para quem nunca deu uma lida sobre música, fala que é a única atividade humana em que você consegue reunir sinapses, né? Aqueles insights dos dois lobos do cérebro. Como isso está conectado com o que a gente está falando aqui, você acha viagem demais pensar que uma hora isso seja aplicado à música, tanto no sentido de criação? Não, não, de forma alguma. Inclusive, eu já vi projetos, não projetos nossos, mas eu já vi projetos de outras empresas, onde eles pegaram, nesse caso, eram pessoas realmente que eram músicos e perderam mobilidade. E criando um sistema de computador, as pessoas conseguem interferir, por exemplo, na velocidade do beat da música, né? Então, qual que é o BPM da música, adicionar ou remover instrumentos, aumentar e baixar volume. Foi um primeiro aproximação na maneira de conseguir reunir vários músicos, criando música coletiva só usando a mente. Então eu falei assim, cara, ó, eu vou me concentrar e eu quero aumentar o tom da guitarra. Fosse um E grande remix e edição cerebral exa musical. exatamente. Era exatamente isso que o projeto se tratava. Então, poxa, eu imagino, eu não sou músico profissional, mas sou apaixonado por música e músico amador até o fim da minha vida. Pô, você perder essa capacidade humana tão bela de poder produzir música porque você não consegue mais utilizar suas mãos, mas está tudo aqui, né? A gente Tá? pode. O projeto, do ponto de vista publicitário, da apresentação dele em si, ele usa o nome francês mesmo, Devenir, como a gente comentou aqui. Estamos indo com o nome Devenir. Acho que funciona. Assim, Claro, o muito nome legal. funciona. E a gente falou aqui das outras aplicações do mundo clínico e fora dele de jogos, mas você volta de novo para a ciência ou para lá, para as questões do dia a dia, como os cadeirantes e outros tipos de aplicações, né? Se pensar nele no tempo. Exato, exato. Eu acho que nem pensando no sentido de é, mercado, mas existe uma oportunidade de poder criar produtos para todas essas pessoas que são negligenciadas, né? Porque simplesmente os dispositivos que a gente tem não foram projetados para eles.
Só para detalhar aquilo que você comentou lá, quando a gente está nos jogos hoje, né? Eu não sou de jogos, mas você comentou muito bem. Eu quero que o personagem fique bravo, você tem que colocar lá bravo, triste, chorar. Aqui você pensa isso e potencializa Exato, muito mais. exato, exato. Com isso aqui eu consigo, inclusive, ler a expressão facial que você está fazendo. Eu consigo falar assim, olha, a pessoa está franzindo a testa, está brava, está triste, está alegre, com a expressão facial. O que você... daí entra uma ciência maluca por trás de como que a gente cruza todos esses dados, mas eu consigo identificar qual que é o seu estado de espírito naquele momento. Se a gente consegue transportar isso para uma realidade de jogos, eu não preciso ficar imaginando e me encaixando dentro de uma pré-definição numa lista sem graça, né? Não, eu estou ansioso. Não, cara, eu sou mais complexo do que isso. Fico pensando na mesa da criação, da concepção desses projetos, né? O maluco, no sentido positivo, falando disso, vamos usar aquele dispositivo para poder fazer a mensagem, a criação cerebral, e o cara da tecnologia do lado, da linguagem binária, falando, puxa, peraí, como é que eu vou transformar isso em realidade prática? Essa é o conflito direto, porque a gente aparece com ideias, aí precisa ter um time gigante de gente com uma capacidade e imaginação de uma área que eu não tenho. Mas, pô, tem sido muito legal, tem sido uma experiência muito bacana ter que lidar com gente que fala só código, mas que consegue, de repente, transformar uma ideia na tua cabeça que não ia a lugar nenhum em uma coisa que é real. Isso é bem bacana. Pô, Fred Breslau, muito obrigado, cara, por você dar esse aperitivo para nós aqui. Parabéns, né? Se eu vou dedicar esse nosso espaço aberto ao João Lourenço, por motivos óbvios que nos fez o contato aqui, de Munique conversar com a gente. Voa, viagem, bota o pensamento mesmo a serviço dessa fantástica capacidade de criação do ser humano.